Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, seja lá qual horário você esteja nos assistindo. Seja muito bem-vindo ao nosso 8º episódio do Priorize Cast. Nosso podcast que entrevista empreendedores, empresários, licitantes, prefeitos, políticos, e hoje nós temos uma presença um pouco diferente, mas são pessoas que têm uma vertente muito empreendedora, tanto no Brasil, né, e o currículo também vai mostrar isso, como que você não pode se manter estagnado, você pode sempre mudando conforme o tempo. Não é uma profissão que te define, e às vezes a experiência é muito mais do que uma formação acadêmica. Hoje eu estou com o meu companheiro de palco, o nosso querido Luiz Wojtkowski, é o nosso cameraman, então é a primeira vez que aparece nas câmeras, apesar de sempre cuidando ali. Hoje a gente acabou fazendo uma inversão. Por quê? Porque os nossos convidados hoje são cineastas, então nada melhor do que ter alguém que entende efetivamente também do assunto para me ajudar. A gente sabe que a conversa fica mais fluida e tem dúvidas que eu vou ter mais dúvidas do que perguntas, e o Luiz vai conseguir conduzir até muito melhor do que eu nesse momento. E eu agradeço, Luiz, por estar hoje presente aí conosco. Já gravou todos os episódios e mais o nosso jurídico, que também é o nosso podcast. Hoje eu não estou com o Renan, mas o Renan já está ali sempre apontando, então lembre de comentar, curtir, seguir as nossas redes sociais, tá? Priorize Cast, Kleber Dorize, Priorize Licitações. E hoje eu agradeço aí a presença do nosso Edemar Miqueta, depois vocês me corrijam se a pronúncia está correta, e Ivandro Martim. São dois cineastas, tá? Eu vou ler aqui o currículo deles. Não vou conseguir ler todos os prêmios e todas as atividades, porque efetivamente é muito extensa, a gente vai batendo um papo. E por que cineastas? Porque eles têm uma visão empreendedora, já viajaram o Brasil todo e hoje estão na Europa, moram em Portugal. Eles falaram um pouco antes para a gente aqui em Portugal, Brasil, e os prêmios aí são diversos. Além do que, vamos falar aqui num termo mais comum, escrevem projetos para a obtenção de recursos, e aí a gente sabe que tem uma vertente aí com a nossa empresa também, a Priorize Licitações, que auxilia empresários aí para a obtenção de recursos públicos. Edemar Miqueta é nascido em Rio Negro, Paraná, a cidade aqui do lado, é graduado em cinema pela Unespar, Universidade Estadual do Paraná, e mestre em cinema e artes do vídeo pela mesma universidade, membro do grupo de pesquisa CineCriar. Eu não sei se é Criere, cinema... Criare. Criação e reflexão. Ivandro Martim é graduado em gestão financeira. E aí migrou para uma outra atividade, graduado em fotografia pela Universidade Tuiuti, Paraná, e atua como fotógrafo, diretor de fotografia, diretor de arte e produtor cultural. Ivandro Martim, natural de São Paulo, é formado em gestão financeira e há 15 anos se dedica a fotografia e cinema. Agradeço demais a presença de vocês. Sei que o tempo de vocês é corrido, vocês estão num projeto aqui na cidade fazendo coisas diferentes. Não sei se daqui já parte para outros lugares. Muito obrigado pela presença. Luiz, vou deixar você se apresentar e enfim, dar um oi para a nossa turma que nos assiste. Tá certo, Kleber. Agradeço a oportunidade de estar aqui, né, junto com você. Cumprimento a todos que estão acompanhando, assistindo os episódios da Priorize Cast, e também é uma satisfação receber, né, esses dois cineastas que têm tudo a ver com o trabalho que a gente faz aqui, né, um pouquinho, claro, que de uma forma bastante característica na questão do cinema. A gente fica muito feliz de estar recebendo vocês aqui, não só como convidados aqui do podcast, mas também como cineastas que já desenvolveram trabalhos aqui na região, e nós com certeza teremos outros trabalhos aqui na cidade de Itaiópolis. Por isso a gente fica muito grato de ter a presença de vocês aqui nesse podcast. Sejam muito bem-vindos. Agradecido. A gente agradece pela oportunidade, né, de poder estar aqui conversando com vocês, e é um grande prazer de poder compartilhar um pouco do que a gente gosta, do que a gente tem como paixão, que é o cinema e a fotografia também. Vai ser um grande prazer. Obrigado pela presença, Desculpa. Às vezes é tão difícil, né? Eu estou acostumado a ficar sempre atrás da câmera e nas produções, então tá em entrevista assim, às vezes é mais complicado, né? E é interessante porque nós temos hoje
3 pessoas que efetivamente ficam atrás das câmeras, né? Então, o Luiz, o Edemar e o Evandro. Então, é legal porque daí eu coloco as pessoas em desconforto. Esses dias eu fui fazer um negócio que me deixou totalmente desconfortável e aí eu terminei o negócio, era como se fosse uma prova e tal, só que tinha que decorar, né, as coisas. E aí depois no final o cara comenta, pois é, né, o Kleber faz Priorize, tá na mídia, tá gravando vídeo, e aí sofreu pra caramba hoje, ele falou, sentiu a pressão, e aí de fato você pega uma coisa que você não é acostumado, te tirou do conforto, e é assim, né? Tem que se desafiar, na verdade, sempre, né? Edemar, eu quero perguntar um pouquinho da vida de vocês. Como que começou? A tua paixão sempre foi cinema? Olha, as artes como um todo, desde criança, né? Mas o cinema, assim, ele sempre foi presente na minha vida. É uma história longa, mas eu vou tentar encurtar um pouquinho assim. O primeiro contato que eu tive com o cinema era um brinquedo da Estrela que chamava Mini Cine, né? Que tinham pequeninos trechos de filmes que rodavam num aparelhinho lá, uma espécie de uma camerazinha que já era película e a gente rodava aquilo, assistia. Eu lembro que eram trechinhos assim dos Trapalhões, da Disney e tal. Então aquilo ali foi o meu primeiro contato, né? Eu morava em Curitiba naquela época e depois eu fiz teatro na Biblioteca Pública do Paraná, desenvolvi um pouco de teatro e depois eu me afastei, fui para música e assim, daí vem a vida corriqueira, né? E isso me colocou longe das artes. Eu voltei a viver em Rio Negro um tempo e passei a trabalhar com eventos culturais, com eventos sociais, né? Casamento, formatura, essas coisas, né? Fazendo filmagem e tal. Mas chegou um ponto que eu achava assim, puxa, eu queria desenvolver mais. Eu me sentia limitado com aquilo, que o evento te colocava naquele patamar, dali não adiantava você querer inventar coisa que não tinha aceitação. Aí fiquei procurando curso de cinema achava no Rio Grande do Sul e tal, mesmo em Florianópolis, eu falei, caramba, mas para mim era impossível aquele tempo, né? Não dava, questão financeira era difícil e tal. Daí encontrei Curitiba, falei, poxa, tá aí do lado, volto para Curitiba. Aí, caramba, agora tem que voltar a estudar, vestibular de novo, né? Eu já estava com 28 para 30 anos naquela época. Mas foi o que eu fiz, voltei a estudar, enfrentar de novo um vestibular, passei, comecei a fazer graduação. Mas antes de você falou que foi com 28 anos, e antes você só trabalhava com eventos na cidade? Sim. Mas ali você não tinha formação ou já tinha alguma outra? Não tinha formação, ali era autodidata. Eu comecei, trabalhei no Colégio São José, como assistente administrativo, e a partir do São José eu comecei a ter umas oportunidades de filmar ali coisa das crianças, montar material para a escola e tal. E aí que eu tive um contato com a RBS TV da época, e comecei a produzir comerciais, fazer publicidade para a RBS TV naquele tempo. A partir daquilo que a paixão pelo cinema sempre foi aumentando. E eu daí já estava fazendo evento social também. Aí eu deixei o colégio, né, deixei o trabalho fixo que eu tinha para criar uma empresa de produção pequena assim para produzir esses comerciais e trabalhar com evento social. Aí eu fiquei na época responsável pela sucursal em Mafra, para cobrir toda a Planalto Norte aqui, parte de comerciais, né? Mas também foi um período curto assim de uns 3 anos que aquilo começou a me desagradar e tal, enfim. E aí que eu resolvi de fato por cinema, porque é onde eu achei que eu conseguiria buscar mais. Aí do que encontrou eu tava aquela paixão que faltava, né? Exatamente. Aquela que estava guardada, né? Estava assim, estava latente, né? O tempo todo querendo gritar E uma pergunta, o que de fato estuda o cinema numa faculdade? Não faço nem ideia. Para além das questões técnicas, a gente estuda muito a psicologia, o humano, o ser, né? Quando eu entrei na faculdade, a Unespar, naquele tempo, a ideia era tornar uma escola independente de cinema, que era para ser no molde que tem em Cuba, em Los Baños, que não teria um vínculo acadêmico, não seria, né, acadêmico. Então, a Unespar precisou dar o início para tentar ter essa escola e para depois ela se desvincular. Só que não aconteceu.
Só que eu dei sorte que nesse período eu tive contato com grandes produtores brasileiros ali nesse curso. Então a gente era muito mais produção, mais voltada à produção cinematográfica do que a parte teórica, né? Que muitas universidades hoje ficam nessa teoria. Então a gente aprende ali. Então tinha os estúdios na Unespar, que ficava lá em Quatro Barras, de linguagem cinematográfica, edição, montagem, som. A gente trabalhou com película, com câmeras digitais, atuação, direção de atores. Então a gente aprende toda essa cadeia do cinema. E o empreendedorismo também. Tá, eu tenho uma curiosidade. Tudo bem, você vai fazer a linha estudar. Você consegue, por exemplo, direcionar um ator em melhores ângulos, ou você consegue estudar mais ou menos um estilo de arquétipo? Não sei se usa esse tipo de nome ou não. Como que você define, por exemplo, eu quero... qual que é a paixão? É nos detalhes? É na filmagem? É numa câmera boa? São os ângulos? São a emoção? O que tudo envolve? Porque assim, é muito... Por exemplo, hoje aqui, o que você analisa em som e imagem, se fosse pensar, não, vou produzir um conteúdo. O que você olha, geralmente? O que eu olho? Eu acho que é a forma. É mais a forma com que está acontecendo, como a gente está fazendo aqui, um bate-papo. Entende? Que é mais interessante para o público, que é o que o espectador quer ver e ouvir. Né? Para não ser algo tão formal. É isso que eu vejo, que as pessoas, quando elas assistem um curta, um longa, elas não têm a ideia dos detalhes que compõem aquele conteúdo. Porque é uma gestão de muitas coisas que o cineasta ele precisa estar atento a todos os detalhes. Né? Alguma coisa na edição se consegue, né, melhorar, mas a essência tem que estar muito bem produzida, porque a gente consegue fazer milagre em edição. Né? É que são vários elementos dentro do cinema. O cinema, para mim, né, em particular, não só para mim, mas para muitas pessoas que eu conheço, ele é uma arte coletiva. A gente consegue fazer um filme sozinho? Consegue. É adequado? Eu acho que não. Na minha opinião, eu acho que não. Porque tem o cara que manja mais da câmera, que ele é um técnico, que ele é bom, que ele sabe o que está fazendo, que é o diretor de fotografia, que gosta daquilo. Tem o cara que escreve o roteiro, que é o roteirista, que nem sempre a gente é um bom diretor ou é um bom roteirista, não necessariamente ambas as coisas ao mesmo tempo, porque eu posso ser um bom diretor e um péssimo roteirista, e posso ser um ótimo roteirista e um péssimo diretor, e assim, em todas as funções dentro da cadeia. Para além da parte do som, de quem está fazendo a captação de som direto, que é o cara que está lá às vezes com aquela vareta de boom, ele tem uma parte técnica que ele conhece, e vai ter um outro no estúdio que vai mixar isso tudo, que vai melhorar o trabalho dele, vai limpar, vai criar tudo aquilo, vai criar coisas novas aí dentro do fole. Então é uma cadeia enorme que você tem que pensar. Quando a gente senta assim, tem uma ideia, aí primeira coisa que tem que pensar, é possível de filmar isso? Eu vou ter recurso, vou ter capacidade técnica para isso? Né? Existem filmes mais simples, filmes mais complexos, mas a gente primeiro tem que avaliar isso. Então, eu me vejo enquanto empreendedor começando por esse lado, que eu não consigo pensar assim, eu vou escrever um roteiro e escrever um monte de coisa maluca que eu não vou ter condição de fazer. Tipo, cena de guerra, avião caindo, avião não sei o quê, dá para fazer no 3D, mas o 3D também é caro. Né? O quanto a minha capacidade técnica ou é limitada ou eu tenho que me adequar àquilo na hora de escrever. Porque a gente tem roteirista muito doido, o cara escreve um monte de coisa que você olha assim, cara, não dá para fazer isso aqui. A gente tem visto muito também, agora a nível... Vamos falar um pouquinho do nível de Hollywood, né? Porque tem muitas pessoas que veem um filme, olha lá, um enredo e tal. Eu, quando vou assistir um filme, já fico olhando detalhes de animação, detalhes de atuação. A gente vê que filmes de 10 anos atrás parece que tinham mais qualidade na animação gráfica do que alguns filmes que saem hoje, que aí a crítica vem e destrói. Isso é o quê? Isso é falta de profissionalismo? Ou não estão tendo dinheiro para investir no filme? Porque a Marvel, por exemplo, lança alguns filmes que são fracassos, entende? E aí, quando as pessoas analisam, né, os efeitos especiais, parece que são ruins os efeitos especiais. Eu não sei por que acontece isso. Alguma ideia sobre isso? Sim, são algumas situações. Primeiro, a Marvel, como exemplo, porque ela já não tem mais o que criar. Né? Eu acho que os personagens da Marvel já deram o que tinham que dar.
Então fica tentando reinventar o 2, o 3, o 4, o 5. É sequências que não acabam, né? Tipo, o super-herói lá que volta e revolta e trivolta. Mas se você observar o filme é sempre a mesma coisa. Ele tem uma linha narrativa. Mas na questão dos efeitos especiais, né? Uns filmes que iniciaram utilizando essa tecnologia parece que eram melhores. Não sei se eles mesclavam um pouco de realidade com virtual. E hoje, quando vai para fazer animação totalmente virtual, parece que perde a essência, parece que fica uma coisa muito artificial. Perde, Luiz, assim, até um certo tempo, muito dessa criatividade dentro do que hoje é colocado como SFX, né, que são os efeitos, não eram todos digitais. Tinha ainda um tato humano, tinha uma coisa do cenário, do chroma key, exato, né, de pendurar com os cabos, existia um realismo muito maior. Né? Hoje, aí também vem a questão da altíssima resolução que nós temos de imagem hoje, né? com câmeras e telas muito melhores, então qualquer deslize que você cometa, ele é perceptível e muito bem perceptível. A artificialidade também. Né? Então, quando a gente fazia lá filmes com película, era uma batalha fazer efeitos especiais, porque tinha que filmar em croma, depois trabalhar aquela película no laboratório, tirar aquele fundo verde, fazer as criações todas, né? E a resolução, apesar que o 35 é fantástico, mas o digital hoje ele nos traz muito mais isso, né? E a própria tela de observação. E daí vai para uma outra questão, que é a própria questão de evolução do espectador, que o espectador hoje ele é mais exigente. Ele já compreende melhor. Imagina que no início do cinema, quando os Lumière apresentaram o trem que estava chegando lá na estação, as pessoas quase que saíram correndo dentro do cinema, né? Então eles se misturavam com essa realidade. E hoje o espectador ele é exigente, ele consegue ter uma outra percepção das coisas. Ele está tendo acesso a tecnologias que antes a gente não tinha, de resolução, né? Imagem, som digital. Até porque hoje o pessoal do YouTube está produzindo coisa até melhor do que... produz mesmo. É que os equipamentos estão mais... Eu não sei se estão mais à disposição, mas eu digo, é muita tecnologia, todo mundo consegue produzir várias coisas ao mesmo tempo. Esse é outro fator, de certa forma até o barateamento dos equipamentos, a acessibilidade, né, o acesso que se tem a isso. Tem um grupo de jovens da África que começou a produzir coisas fantásticas, assim, e Hollywood mandou equipamento para eles começarem a mandar filme para eles, né? Então é incrível isso. E claro, daí tem uma outra questão, assim, o que eu acho que pega mais é a pressa, o imediatismo. Hoje você preparar uma longa-metragem, mesmo Hollywood, eles querem para ontem. Então isso dificulta bastante se trabalhar muito a tecnologia. A pressa, né? Vamos ter um exemplo que foi o auge, assim, que eu acho que é um fator de marcação de tempo, que é o Avatar, o primeiro. Né? Foi criado toda uma estrutura para ele, desde a parte musical, que trouxeram os estúdios junto da equipe de gravação, então estava todo mundo ali trabalhando muito próximo, né? A orquestra, o sistema de 3D que foi usado no filme foi criado para o filme, que depois é uma tecnologia que nós começamos a ter acesso, então foi desenvolvido para o Avatar aquilo. Então é claro que... O Avatar foi que ano que foi o filme? Nossa, eu nem me lembro. Tu recorda? 2000, sei lá, 7, 8, eu não lembro, nessa... E aí é o desafio do próprio diretor, né? Depois fazer o segundo se superar do primeiro, né? Numa época em que a tecnologia já está bem avançada. E agora nós temos a inteligência artificial chegando aí também. Quando você tem continuidade, tem que cuidar muito com isso. Fazer algo muito bom, muito fora do e nem padrão. Todos conseguem, né? Nem todos conseguem superar o primeiro. A continuidade o que o público espera? O Avatar foi um grande sucesso. De tudo, de bilheteria, de tecnologias. O primeiro. O segundo tem que ser maior. Então, o cara quase se mata, né? Porque é difícil. Parece que não foi, né? Parece que não foi muito... Antes de eu te perguntar sobre a inteligência artificial, praticamente eu estou perguntando inteligência artificial para todos os meus convidados, porque você veja que interessante, né? Ontem, segunda-feira, nós entrevistávamos um médico e ele também, né, falando sobre inteligência artificial. Todas as atividades, basicamente, têm algum ponto. Mas antes de eu trabalhar, eu quero perguntar um negócio para o Evandro. Evandro, você é graduado aqui em gestão financeira. Por que fotografia do nada? Ou não é do nada, é paixão antes e gestão financeira? Eu gosto da gestão financeira, assim, essa parte da administração, né?
A fotografia ela é bem antiga. Quando eu era criança, eu acabei usando uma câmera analógica do meu pai. Tinha chovido bastante granizo e eu acabei fazendo umas fotos. A partir dali eu gostei de mexer com isso. E aí no colégio, eu fui para o colégio agrícola, então eu comecei a fotografar os eventos que tinham, né? Daí eles começaram a me dar as câmeras que tinha na escola para fotografar os eventos. Então a partir dali eu comecei a me interessar mais. Aí eu fiz a gestão financeira porque também é uma área que eu gosto muito e também agrega a questão da produção cultural, que é importante. A gente começa a perceber que assim, o artista ele tem que ser empresário ao mesmo tempo. Não tem como ser um artista só. Você tem que saber vender, você tem que saber administrar. Principalmente que nós temos um trabalho sazonal. Então a gente tem um edital ou uma produção de um livro ou de um filme que você tem ali uma renda naquele ano, mas aí você pode passar 1, 2 anos sem. Então tem toda uma forma de você trabalhar isso, né? Na verdade, hoje a gestão financeira todo mundo tem que ter, né? Eu vejo, você falou uma coisa muito certa, advogado hoje que não trabalha no escritório de advocacia como uma empresa também está fadado ao fracasso, porque é uma empresa. Todo negócio, no final das contas, é uma empresa. Você faz, vai receber recurso e é assim. Uhum, E a gestão, né? Essa questão, eu gosto muito dessa questão de planejamento, sempre gostei. Então, até nisso, né, nos projetos, eu trabalho mais a parte de organização, logística, cálculos, né? Então, até isso, quando você pergunta para ele, né, o que ele olha aqui, né, como é que é a visão dele, ele fala que é o formato. Né? Você olha o custo. Não, eu olho isso, tipo, iluminação, posicionamento de câmera, detalhes, custo, toda a equipe que vai estar envolvida, o agora, o depois, né, a pós-produção, toda a cadeia, né? Então é isso que eu penso. E é engraçado porque agora eu também vejo, olha, quanto foi esse aqui, depois o pós, tem que organizar para sair de quinta. E claro, eu digo assim, por enquanto é só projeto, né? Talvez, sei lá, daqui a 1, 2 anos se torne algo mais, né, vamos dizer, mais palpável, né, financeiramente. Mas, na verdade, hoje a gente faz mais por diversão, está mantendo ali a nossa empresa em atividade, porque é um projeto da empresa mesmo, né? Mas é isso. O cara vai, cada um com seus olhares. Você falou que você também escreve os projetos para obtenção de recurso? A gente trabalha, ele trabalhava com filmagens de casamento e eu comecei, depois de um tempo, a fotografar casamentos. Deixa eu só interromper, porque essa era a pergunta que eu queria fazer, chegar em que momento que vocês, né, começaram a trabalhar juntos, né, e por que começaram a trabalhar juntos, quando se conheceram. Eu acho que hoje vocês são parte de um projeto, uma empresa, né, trabalham em gestão, tem que estar junto, né, com o cinema. Se você tivesse conhecido antes ele ia para fotografia, ele ia para filmagem, você ia tocar a música. Pode ser, a banda. Eu ia fazer a trilha sonora. Foi, acho que em 2009, que a gente acabou... eu lembro bem que eu estava trabalhando em Mafra, num estúdio de fotografia, e acabei indo numa festa de 15 anos fotografar. Era meu primeiro evento, né? Acho que acabei nem ganhando nada, assim, mas era mais pela experiência. Eu queria ir para aprender. Aí eu encontrei o Edemar, que já estava cansado disso, de fazer eventos, porque chega um ponto que satura, né? E aí a gente começou a conversar um pouco, daí esse pessoal desse estúdio tinha uma ideia de montar uma empresa em Curitiba. Eu falei, vamos lá, né? Então a gente começou a conversar, daí a gente fez uma reunião. Financeiramente você falou para ele, é possível fazer? Não, na verdade antes eu não sabia, assim, eu não tinha muito conhecimento. Eu só queria trabalhar, né, com fotografia. Aí o cara falou, não, nós estamos negativos agora. Precisa de capital, porque né? Geralmente é assim, né? Você começa juntando o que tem, ó. E se o cara pensar em 1, 2 anos, talvez tirar alguma coisa, pode esquecer, porque é mais sofrendo do que... No começo a gente acabou investindo muito, né? Então, assim, não foi... eu fui aprendendo muito com o processo, né? A gente até fez... Foi em 2011. Em 2010, nós montamos a empresa em Curitiba, uma produtora. E aí, em 2011, nós fizemos o nosso primeiro projeto pela Rouanet. Né? E aí, nós ficamos super felizes, né? Conseguimos um projeto. Escrever, foi difícil ali, tudo, né? Mas a gente ficou feliz porque a gente conseguimos aprovar um projeto pela Rouanet. Só que depois veio a outra parte, que é captar. Nossa, aí que a realidade veio, né? Que não é tão fácil. Nós fizemos um projeto voltado ao Nordeste do Brasil.
Então, naquela época ainda era um pouco mais difícil a comunicação com eles, então foi difícil. Esse projeto acabou não dando certo, mas a gente começou, a partir desse, começamos a fazer outros. E então, nossa, desde então nós já temos... Teve um projeto que vocês rodaram no Brasil todo, né? E passaram situações, ficaram em locais assim, mas tem uma história assim. Nós já fizemos um trabalho grande no Maranhão, né? Que até agora, recentemente, foi feito o lançamento de um documentário. Nesse projeto, que a gente chamava Expedição Maranhão Profundo, nós percorremos, né, 30 mil quilômetros, mais ou menos 30 mil quilômetros. Foi feita uma expedição mais intensa, que são 4 meses. Nós voltamos para o sul e depois nós ficamos mais 4 meses. E nisso nós percorremos todos os cantos do estado. Nós fomos uma região que é pouco explorada ainda, que é as reentrâncias maranhenses. Então, com o apoio das prefeituras, a gente acabou conseguindo um barco e fomos para as ilhas. Então, assim... Explica um pouquinho o que são as reentrâncias, porque é um lugar fantástico e de difícil acesso total, assim, né? É que na costa brasileira, essa região que pega da ilha de São Luís até um pouco do Pará, você tem retalhos. Não existe uma praia, existe pouquíssima praia com areia. É como se alguém tivesse retalhado. Então, assim, toda a costa são pequenas ilhas muito próximas. E aí faz alguns corredores, que eles chamam de alguns canais, né? Uhum. Que é tudo do mar. Então, assim, as ilhas mais de fora você tem um pouco de praia, você tem um pouco de areias mesmo, né? E é um lugar incrível, porque tem aldeias de pescadores ali que estão, assim, eles estão isolados, né? Então, e dessas ilhas tem uma ilha que é mais emblemática, assim, mais diferente, é a Ilha de Lençóis, que não é igual a Lençóis Maranhenses. Eles estão ao extremo, mas ela tem uma duna gigantesca também na ilha. Ao longe, a cena impactante, assim, que uma das, né, que foram várias, foi a gente chegando, depois de algumas horas de barco, a gente conseguiu ver no horizonte do mar uma montanha de areia. É porque ela não tem vegetação, ela é toda só areia. Só areia. Ela tem uma boa parte de areia. Ela tem pouquíssima, ela tem um pouco de mangue, mas é muito pouco. O resto é areia. E essa aldeia que tem ali, agora tem umas usinas eólicas, né? E eles têm que mudar as casas porque as dunas estão invadindo. Ela com o vento está comendo as casas. Para aquela região lá pro alto, praticamente é muito vento, né? O pessoal fala que acaba mudando uma duna de um dia para o outro. Uhum. Sim. É impressionante. Não, é incrível. É mesmo. Muito vento e é uma das, acho que do mundo, né? Onde a maré tem a maior variação, que chega a 7 metros a variação da maré. Então, é uma coisa que, de São Luís mesmo, tu olha assim, quando a maré está cheia, que chega no porto ali, que tem como que é ali do cais do porto, né? Bem no centro de São Luís, aquilo enche d'água. Quando a maré baixa, são 6 quilômetros para dentro, mar adentro, que ela desaparece. 6 quilômetros de extensão de areia sem água. E dentro ali do Maranhão, quando você pega ali os extremos, ali com a divisa com o Pará, como que é, por exemplo, a Caatinga, depois ali a parte amazônica, dá muita diferença? Dá. Nós tivemos na tribo dos Capós, na Amazônia Maranhense. A Amazônia Maranhense, ela está muito devastada. Nós andamos dentro de fazendas até chegar na aldeia. Na aldeia não, a gente foi na base do ICMBio, que é uma reserva, uma floresta nacional que tem, e nós ficamos na base deles. E nós andamos tipo umas 5 horas, cara, em estrada de terra, passando pelas fazendas. Tudo devastado já. A floresta ainda tem uma parte só, tem muito conflito com os índios, mas ainda é incrível. A diferença é fantástica. A gente teve na Amazônia, você tem as árvores, a gente encontrou samaúma, que são árvores imensas, que têm uma raiz grande, tabular. E aí você vai para o sertão, que aí tem muito cacto, árvores baixinhas e retorcidas, aquela vegetação é um cascalho, o chão, uma vegetação muito pequena, né? Tanto a gente acabou meio não se ligando muito assim com... Acho que foi um descuido, assim, a gente acabou indo fotografar a 1h da tarde e nosso calor estava insuportável, a gente acabou tendo que achar um lugar para se abrigar, a gente acabou achando uma gruta para se abrigar, porque o calor é intenso, você não sua, porque ela evapora você não percebe. E se hidrata sem você perceber, você está desidratando, porque não aparece suor. E esse projeto foi um projeto de fotografias, não teve... Isso foi fotografia e nós aproveitamos a produção de um documentário também. Documentário também. Foi. Bacana. E até...
Vai ser lançado agora, né? É verdade, vai ser lançado. Que ele tem um apoio do Mavan, que é um museu do audiovisual do Maranhão. E daí vai ser lançado esse ano que vai ser lançado. Ele é recente, essa produção, ou o lançamento que vai ser recente? Não, o lançamento. Lançamento. A produção foi essa captação desde lá de 2018 que a gente finalizou o projeto. E aí foi feito um projeto para finalização pela Lei Rouanet, que é através do Museu do Audiovisual do Maranhão. E antes de iniciar o projeto, vocês sempre captam recursos para iniciar. Não, esse não. Esse a gente acabou redirecionando para esse projeto. Mas aí consegue? Como que vocês se viram com recurso e rodando as cidades e gravando, tirando foto? A gente conseguiu muito apoio com as prefeituras, né? Então a gente entrou em contato com todos os lugares que eu tinha selecionado para fotografar. A gente entrava em contato, a gente conseguiu hospedagem, transporte, né? É porque, de certa forma, também traz visibilidade para os municípios. Sim, onde traz. Aí nós tínhamos a caminhonete toda plotada, né, com o projeto. Então a gente foi feito gravações, entrevistas. Então... Até porque depois do material pronto, todas vão conseguir utilizar, né? Exatamente. E isso fica para a história. Né? Assim. Eu digo assim, que do Maranhão hoje, o que nós fizemos foi o maior registro que o Estado tem. Nenhum trabalho anterior chegou a tanto como nós percorremos por todo o Estado. Também os desafios são muito grandes, né? Sim. Ter que se abrigar numa gruta para fugir do calor. Isso foi mais tranquilo. A gente teve problemas de quebrar caminhonete a 50 km de uma cidade, a gente teve que dormir. Até deu sorte de quebrar na frente de uma casa de taipa, né, de barro, com telhado de palha. Eles cederam uma outra casa para a gente ficar. Daí você foi, né, na garupa da moto, 50 km de estrada de terra para a cidade para chamar o mecânico. Você veja só, ele falou um negócio muito interessante. Às vezes as pessoas reclamam, furou meu pneu. Mas aí ele falou, estragou, mas a gente levou sorte que estava ali na frente. E é isso, né? Porque os desafios vão ter, né? E aí, com uma série de coisas, estradas ruins, porque o veículo estava sendo danificado o tempo todo, né? Estradas ruins, acessos horríveis. Essas reentrâncias, por exemplo, é só de barco, não existe outro meio de transporte, não tem como ir de avião, não tem como ir de carro, né? Então, assim, é difícil. O Brasil é lindo, mas também tem essas áreas remotas que são complexas, né? Pouco desenvolvidas também. Né? Pouco desenvolvidas. E em relação à população ali, essas prefeituras distantes uma da outra, muita diferença da comunidade? Como que funciona assim tão remoto? É muito precário? É precário. É precário. Principalmente que essas cidades elas não têm indústria. Então acaba sendo uma coisa... Também assim, não tem indústria porque não tem acesso. Tem que pensar assim, aqui nós estamos em Itaiópolis, você está perto de rodovias, no centro, né? Perto de São Paulo. A logística é ótima. No Maranhão, como a gente fala, é um final de linha. Então, assim, você tem uma indústria lá, você mandar um produto para Santa Catarina, que, né, para o sul, aqui o sudeste, que é mais onde tem maior consumo... Só de avião, helicóptero. O custo Então, assim, as empresas não vão para lá. É muito difícil ter. Então, nós temos cidades que nós fotografamos que tem 50 mil habitantes e não tem uma indústria. Nossa. Sabe? Então, a realidade é difícil. A economia depende basicamente quase do extrativismo. Extrativismo. É pesca, é o que a natureza traz, né? É o extrativismo e claro, daí, em geral, o apoio financeiro para as prefeituras vem do governo federal mesmo, que não tem outra forma, né? Não existe outra maneira. É a única maneira deles se sustentarem. Mas o extrativismo, o Maranhão todo praticamente é a realidade deles, né? E o turismo está sendo uma coisa agora que está ajudando, né? Então até o projeto... O turismo está ali, né? De graça. Você só vai aproveitar, você não vai retirar, você só vai aproveitar a criação divina, né? Exatamente. E até isso, né? Assim, o Maranhão tem tantos lugares que são muito bonitos, que pouco conhecido. Quando você fala de Maranhão, você pensa dos Lençóis. Mas além dos Lençóis, tem a Ilha de Lençóis, tem as reentrâncias em si, você tem a Baixada Maranhense, que é quase parecido com o Pantanal, só que a diferença é que ela tem a influência do mar, porque o Maranhão é muito plano. A parte mais alta daí é o sul, né, que é a região de Carolina, que é a Chapada das Mesas, que é um parque nacional também incrível. Assim, tem muita coisa que poucas pessoas conhecem. Então, até um trabalho desse que nós fizemos, a divulgação toda, acaba incentivando um pouco o turismo. E em relação à divisa ali com o Pará, se você pegar quem mora... não sei se tem municípios na divisa ali do Pará para
para a costa, muita diferença assim de cultura? Não, eles são até parecidos, né, os que estão mais perto do Pará. Porque assim, para eles também é mais fácil ir para as cidades, que as cidades as maiores, elas estão para o Pará. Então, para ir para São Luís é bem distante. Para você atravessar o estado do sul ao norte é mais de 1.000 quilômetros, né, que você percorre. Nossa. E as rodovias não são tão boas. E aí também cada região você começa, por exemplo, já divisa com Piauí, você já tem um pouco mais da questão é aquele nordeste que a gente conhece, né? Aqui no sul, que daí é aquela coisa mais agreste, mais árida. Então assim, aí você tem o centro deles que é mais pescadores, né? Que daí tem esses campos alagados. Então eles têm com as fronteiras eles puxam um pouco, né? Para cada outro país ou outro estado, né? Isso para o cinema é um cenário pronto. Ah, né? sim. Totalmente. Totalmente. E a diversidade cultural também, né? Das próprias culturas populares locais, porque são as comemorações locais, as lendas, as trajetórias deles. Não precisa nem montar o cenário, só não, fazer está tudo pronto, né? E assim, é um povo muito cativo também, né? Como a gente passou ali por uma dificuldade de quebrar no meio do nada lá, o pessoal nos deu assistência, fica ali na casa, leva de moto para cá, então a gente nesse sentido estava protegido, né? Então, eles são muito receptivos e assim, sempre que a gente precisou, eles auxiliaram, até convidavam a gente a almoçar, né, jantar com eles. E sempre foi assim, muito receptivo. Eles são, apesar da dificuldade toda, a cultura que eles possuem, a felicidade que eles têm é bem diferente. É tudo muito rico, né? Muito culturalmente falando, é muito rico. E da economia, eu acho que é a maior dificuldade mesmo. Por exemplo, São Luís, Maranhão, é essa questão da logística, porque como é final de linha, né, que a gente fala final de linha, por exemplo, o frete vai até lá, vai carregado, volta vazio, porque eles não produzem nada para trazer de volta. Então, para o caminhoneiro ou para as empresas de transporte, isso é um prejuízo. Aí ele sai de lá e tem que ir a Fortaleza para poder carregar, para daí descer. E a agricultura tem alguma coisa lá? Há muitos anos atrás tinha o Maranhão, na época até do Império, ele era muito ativo na produção de algodão e arroz. E exportava tudo para Portugal. Tanto que a gente achava engraçado porque no Brasil, na independência do Brasil, acho que o Maranhão e mais outro estado eles acabaram não aceitando muito bem. E tanto que tem um dia, eles comemoram um dia quando o Maranhão aceitou a independência. Porque eles tinham uma relação comercial muito forte, eles tinham uma produção muito boa. Mas hoje a realidade mudou. Sabe? Boa parte do estado não tem uma produção forte, mas o sul do Maranhão começou a se transformar de novo, porque o pessoal do sul do Brasil está indo para lá. É muito catarinense, muito gaúcho que estão atuando em Balsas, né, que já é no sul do Maranhão, que estão lá com grandes plantios de soja e outras culturas, porque a terra é boa, né, e as extensões são muito grandes, terras planas, e se adequa às intempéries ali, né, no período de chuvas. Frutífera, essas coisas não tem lá. Frutífera não há produção, aí é o extrativismo, é o que a própria terra dá, e que é muito. Né? Então tem nossa, de frutas, né, caju, o bacuri, de frutas típicas uma também. Diversidade muito grande, né? O próprio a juçara, que é o açaí. Então é onde que vem o extrativismo deles, mas é muito, mas isso que já é da terra, não é que seja plantado. E vocês ficaram ali praticamente 8 meses rodando todo o estado. Vocês não se sentem parte integrante já do estado do Maranhão? Quando nós em 2013 a gente foi conhecer, em 2011 nós fizemos uma viagem de carro, né, foi feita uma exposição minha em São Luís e tinha a ideia de gravar um documentário sobre o Carnaval do Maranhão. Então a gente acabou indo de carro para lá. E nessa viagem, aí foi o momento que a gente acabou assim, nossa, entendendo o que é o Brasil, né? Nós fomos de Curitiba até São Luís com um Ford Ka, um pouquinho mais novo. Então assim, mas eu fiz uma rota especial, né? A gente acabou saindo das rodovias principais para tentar conhecer mais. Então a partir dali chamou muita atenção ao estado e acabamos indo morar em 2013 em São Luís. Nós ficamos 3 anos em São Luís e justo para fazer esse projeto, para tentar trabalhar com a cultura popular e a fotografia. Então a gente acaba se sentindo assim muito maranhense também. E outra coisa interessante que nessa primeira viagem em 2011,
Eu estava numa praia de Araçagi, fazendo umas fotos, e ali quando um pescador estava passando a rede no mar, e aí eu fiz no finalzinho do dia, porque no Brasil nós não temos um pôr do sol no mar, né? E lá em São Luís, porque já é uma virada ali do Brasil, do mapa, você consegue ter um pouco do pôr do sol perto da água. E ali eu fiz o pescador, né, passando a rede ali no pôr do sol, aquela luz amarela. Aquele momento, assim, eu falo, né, que eu tive uma epifania. Tipo, é isso que eu quero fazer, é esse trabalho que eu vou seguir. Então, a partir daí que eu intensifiquei mais o trabalho na fotografia documental e de natureza. Até então, a gente trabalhava mais, ainda a gente estava com a ideia de trabalhar com eventos, né? A nossa empresa era mais focada nisso. A partir dali que a gente mudou bastante a ideia e seguimos a parte mais documental. Daí a gente foi para São Luís. Lidar com o evento, na verdade, se você for ver, tem todo um compromisso, vai ter toda uma logística para fazer o casamento, né? Vocês falam, meu Deus do céu, enquanto está todo mundo lá, vocês estão pensando uma semana antes, no dia, pós-evento. Sim. E querendo ou não, vocês estão produzindo um momento de felicidade, claro, de casal, ou fazendo evento também, mas nada melhor do que você registrar algo mais natural, algo mais... Que é realmente histórico, né? Uhum. A gente sabe que vai evoluir, daqui um pouco muitas coisas vão acabar se apagando e você registrou aquele momento que vai ficar para a história. Mas eu considero assim, o evento, apesar de que chegou um momento que cansa, né? Porque para mim cansou, mas foi a minha melhor escola dentro do audiovisual, porque é onde tem que ser aquele momento, que não vai acontecer de novo, né? É o real, é o que está se passando ali. Você tem que ter agilidade, pensar rápido, decisões rápidas. Né? Seja o simples fato lá, o casal que está na igreja, é o momento do beijo. Lá, que se você perder, para repetir, não é a mesma essência. Né? Então, foi uma ótima escola, assim, uma escola muito legal. E, como eu falei, para mim, ele cansou, mas para quem trabalha com imagem, eu acho que é essencial passar por essa escola. Kleber, a gente está acompanhando, a gente já consegue conhecer um pouco, né, dos nossos convidados e a gente sabe que eles sempre estão em busca de mais, sempre mais. Já conhecendo o Maranhão, tendo toda essa bagagem, aí teria que ir para um lugar onde tem mais história, onde tem mais cenários. E aí a gente pode ir lá para o Velho Continente agora, falar um pouquinho, né, até alguns dias atrás vocês estavam... em Portugal, né? Uhum. Portugal. Vocês vieram para o Brasil agora para executar, né, alguns trabalhos, alguns projetos. Mas foi depois do Maranhão que surgiu a ideia de ir para a Europa? Como que foi isso? Ou já havia um estado na Europa, voltaram? Como que era isso? E o Brasil já não era bastante para vocês? Então, há muito tempo que eu queria, quando eu estava no colégio, eu queria pensar em ir para a Espanha, porque eu sou descendente espanhol, né? Então eu sempre quis ir para lá. Bacana. E em 2014 nós tivemos uma oportunidade de fazer um documentário em Portugal, com uma amiga antropóloga do Maranhão. Então daí a gente acabou conhecendo, nós ficamos acho que 20 dias, né? Uns 20 dias. Aí até essas histórias são engraçadas porque nós estivemos na Amazônia, nós pegamos um barco de Manaus até São Gabriel da Cachoeira, 3 dias de barco, e lá nós conhecemos um espanhol, e daí a gente acabou indo na casa dele na Espanha, né, em Madrid. Então assim, a partir dali que a gente percebeu, caramba, o mundo é pequeno, sabe, a coisa né, a gente tem que sair, tem que fazer mais. Os cenários estão prontos lá na Europa. Sim, então aí a gente foi lutando até conseguir em 2021, que a gente acabou se mudando, né, para lá. Aí abri empresa também em Portugal. Então eu trabalho lá também com produção de livros. Já tenho alguns contatos, já fiz alguns trabalhos, né? Já foram 5 livros que nós produzimos. Então, premiado agora, né? Nós tivemos um livro que foi de receitas. E lá vocês conseguem recursos também? Também tem lei de incentivo, também tem leis. Não é igual ao Brasil, né? Mas eles têm alguns editais também para apoio de projetos. E eu acabei trabalhando com algumas associações que tem lá. Então a gente acabou fazendo um livro de receita, que foi bem legal, que nós fomos como se fosse a cidade, vários bairros, né, várias vilas, as aldeias, e a gente acabou fotografando as senhoras e fazendo a receita delas, né, e contando a história delas. E esse livro acabou ganhou um prêmio acho que em Dubai, foi em Dubai, eu acho, e ele é considerado como se fosse o Oscar dos livros de culinária, de gastronomia, né.
Então a gente conseguiu o primeiro prêmio em regional e o segundo e o terceiro prêmio em sustentabilidade. Foi uma coisa. E agora acho que está para ser lançado na Itália também o livro. Pá, que legal. E estando lá, isso que é interessante, quando você está, mesmo que seja em Portugal, o mundo se abre para nós. Até assim, nós temos a empresa aqui no Brasil, nós trabalhamos no Brasil com os projetos e também trabalhamos em Portugal. Só que assim você acaba tendo parceiros, então o que você consegue fazer aqui, por exemplo, um festival que a gente consegue aqui, a gente consegue levar ações também, ou agregar a projetos lá em Portugal, ou trazer para cá, para o Brasil, então esse intercâmbio é interessante. Que bacana. Você estando lá em Portugal hoje, é mais fácil, por exemplo, de você conseguir recurso falando que está lá em Portugal e também no Brasil? O brasileiro acaba não valorizando também o fato de estar lá também? Olha, o benefício que eu vejo é em termos de currículo mesmo, né? Que, claro, você está num outro país, você tem acesso a outras informações, nisso sim, eu percebo que há benefício, porque quando você apresenta um currículo ele vai estar mais completo. Mas em termos tipo financeiros ou de facilitadores, não, isso não muda nada, porque a gente acaba tendo que participar dos processos, dos concursos, da mesma forma como qualquer outra pessoa. Vocês já estão quantos anos fazendo isso exatamente? 13 anos. 13 anos. É muita experiência já, né? É, muito projeto. Todos os projetos, quando vocês pegam esses editais, são tranquilos de fazer? Qual foi a maior dificuldade na primeira vez que foi fazer um projeto, escrever um projeto? Porque qualquer pessoa hoje consegue, né? Se você tiver alguns requisitos. Teve alguma barreira ali que você sentiu? Sempre assim, o que nós aprendemos com todos os projetos, que a parte mais complicada dele não é escrever o projeto ou executar o projeto, é prestar contas disso. Que essa é a parte mais delicada e onde as pessoas acabam esquecendo. Então, depois de um tempo, a gente começou a fazer os projetos pensando na prestação de contas. Porque assim, quando você fala em projeto cultural com lei de incentivo, né, mesmo que seja municipal, né, estadual, federal, todas elas seguem o mesmo princípio como se fosse uma licitação, né, uma compra pública. Então, você tem que seguir o mesmo princípio das documentações, notas fiscais, tudo certinho, da saída da conta, né, até a entrega do produto final. Então, tem que tomar muito cuidado. Essa é a parte que... A prestação de contas no segmento de vocês é mais ou menos imaginar o que consegue te virar, talvez de nota fiscal, o que efetivamente consegue comprovar? É que quando nós fazemos o projeto, nós já discriminamos todas as rubricas, todos os itens que vamos precisar, né, pagar. Então, todo profissional, todo equipamento, né, todos os gastos. E ao final disso, você tem que fazer o ajuste, ver se está certo aquele valor. Caso tenha uma mudança de valor, porque você faz o projeto, às vezes ele leva um ano para você ter o dinheiro, né? Então tem que fazer reajuste. Aí alguns editais permitem uma margem de mudança, outros eles permitem a mudança, mas você tem que mandar para a comissão deles, para eles analisarem se é possível. Então, tudo isso você tem que fazer e analisar. Ao chegar no final, você tem que colocar aquilo que você prometeu para eles, com os orçamentos, e tem que mostrar o que você conseguiu fazer de acordo com aquilo, né? Com aquela ideia tua. E em Portugal vocês também participam desses projetos? Lá também tem algo parecido como no Brasil? Nós participamos já de dois editais, só que assim, ainda eu tenho uma certa dificuldade de entender, porque eles têm umas leis diferentes, uma forma diferente de escrever. Mas sempre tem alguns editais abertos, que lá eles são o DG Artes, que seria do estado, do governo federal deles, né? Mas ainda tem uma dificuldade assim de entender. E vocês sendo brasileiros, tem algum problema ou vocês têm empresa lá formada? Eu tenho empresa lá. E até assim, com a empresa eu consigo fazer, né? Não tem problema. Mas sendo brasileiro também não é um problema. Como a gente tem um processo de residência e agora o tratado que dá uma igualdade, né, como os portugueses, então a gente tem acesso agora a todas essas políticas, né? Sendo um cidadão que tá na legalidade, né, dentro do país, não tem problema nenhum, você pode concorrer. O Brasil também abre essas portas para cidadãos estrangeiros, né? Não é um empecilho desde que esteja regulamentado. Tanto que os editais, principalmente os federais, eles colocam, se você é brasileiro ou você é estrangeiro e apresenta um documento, pode participar também. Então, quando você está no Brasil, você é estrangeiro, você tem acho que 2 anos, já é permitido você concorrer aos editais. Ah, que legal. E o processo criativo de vocês é mais fácil estando lá ou aqui no Brasil?
pensando em projeto, assim? É que cada lugar tem um conteúdo, uma ideia, sabe? O Brasil nós temos, né, pela cultura que nós somos, é muito rico em cultura, você tem várias possibilidades. Portugal também tem, só que são um pouco diferentes daqui, né? Mas, assim, a gente adapta a cada região que a gente gosta de atuar, ou né, a gente quer atuar. Hoje vocês estão executando algum projeto lá, em Portugal? A princípio, eu estou com alguns trabalhos de diagramação de livro, né? Eu tenho uma editora também lá em Portugal, então a gente está finalizando alguns livros, que é de um brasileiro que está na Alemanha, já está há uns 15, acho que 20 anos. 20 E a gente está fazendo um livro que é de orixás. Então são contos dos orixás e vai estar sendo feito em Yorubá, que é uma língua tradicional africana, mas em alemão, francês, inglês, espanhol, mandarim, hindi e russo, por enquanto. Acho que até a ideia é aumentar os idiomas. E aí no trabalho de você falou que é fotógrafo, aí vocês trazem pessoas para fazer diagramação, tradução, como que funciona? Nesse caso, além das fotografias, também eu faço a diagramação. Aí o que a gente acaba contratando são, né, para redação dos textos, criação dos textos, ou às vezes até um curador para separar, organizar as imagens, né? E a tradução também já é feita por outras pessoas, né? Entendi. Mas qual foi o objetivo inicial de morar na Europa, Portugal? É mais oportunidade de bagagem, de agregar conhecimento? Eu acho que é ambas as coisas, Luiz, porque assim, a Europa, como a gente tem assim com um certo berço de cultura, né? Principalmente para mim, eu penso muito em cinema, assim, gosto muito de cinema francês, então a Europa é uma porta aberta, né? E o consumo de cultura é muito grande, então a intelectualidade ela rola assim o tempo todo, em tudo tem as artes, né? Faz parte do cotidiano das pessoas. Então a gente sente assim uma abertura muito maior, né? A fotografia também hoje, se a gente observar o Brasil, uma coisa que me chamou muita atenção na Europa, ainda tem muito impresso, livro impresso, jornal, revista. Existem as banquinhas de revista, coisa que o Brasil já aboliu praticamente, né? Mas nós temos muito no digital. Pessoal... E outro detalhe que lá é redes sociais. Eu ia falar telemóvel, o celular. O celular eles utilizam como ferramenta, mas nós aqui é quase um vício, né? O tempo todo a gente não desprende do celular, eles não. Eles são muito mais tranquilos em relação a isso. Eles preferem folhear o livro, eles preferem ir no cinema. Eles preferem ter a revista ou jornal que recebem em casa ainda. Tem aquela coisa do conforto do lar, né? São particularidades. Então a gente vê que essas possibilidades são grandes. E depois ali a porta aberta para esse universo da Europa que a gente acha legal, assim, é muito fantástico, né? Dentro dessas artes todas. E como eu estava falando da fotografia, a fotografia no Brasil hoje eu vejo quase que banalizada. Né? Então, é muita produção de imagem, mas pouca fotografia. Né? Faz muita produção de imagem, mas pouca fotografia. E o europeu, ele valoriza isso. Existe essa diferença entre o que se põe na rede social, o que é produção de imagem e o que é fotografia de verdade. Então, a gente tem que buscar esse espaço onde ele existe. Né? É o que a gente almeja, é o que nós imaginamos por lá. Assim. Foi... Perfeito. Esse é o carro-chefe que nos Deixa eu te perguntar, fotografia, você que vive tanto tempo, acha um lugar, tiro foto e pronto? Ou eu tenho que canalizar, sentir? Como que funciona para efetivamente você tirar uma fotografia? Nem sempre. Eu gosto de fazer uma coisa mais tranquila, pensar, de analisar a luz, analisar o local. Algumas vezes eu crio uma imagem na cabeça e eu tento achar o lugar que eu consigo registrar aquilo, né? Como até no Maranhão eu estava querendo, lá tem uma palmeira que ela é muito comum em alagados, né? Então eu queria pegar um lago e as palmeiras com um espelho, né? E eu estava com aquilo na cabeça depois de muito tempo, eu passando no lugar eu puxei aqui, eu acho que aqui vai dar certo. Aí eu marquei o local, voltei mais no final do dia, porque eu tinha a luz certa, eu queria uma luz entre assim que o sol se põe, o céu fica um tom azul escuro, vai começar a escurecer. Quase. Só que a câmera consegue captar um pouco mais de luz. Então eu consegui fazer uma longa exposição, então ficou o espelho e as palmeiras. Ficou a foto que eu queria.
Então, às vezes, assim, é um processo mais lento, às vezes também eu estou passando, de repente eu acabo olhando uma posição de uma árvore, alguma coisa, ou a paisagem, eu acabo fazendo uma foto. Mas o que eu quero ainda trabalhar mais, tanto que agora eu tenho uma câmera de grande formato, que é com fotografia química, né? E estou levando para Portugal para fazer isso, um processo mais lento. Eu acho que a câmera pesa mais de 12 quilos, cada cartucho, cada chassi, que são 2 fotos, 2 negativos 4 por 5 polegadas. Então a ideia é chegar no lugar, analisar primeiro, daí levar a câmera, medir, fazer as medições, tudo certinho para você fazer a foto, bater as fotos, tirar, né, levar o negativo para o laboratório, revelar, fazer um processo bem mais artesanal. Né? Agora, deixa eu perguntar, ela é uma câmera, vamos dizer, mais moderna ou menos moderna? É menos. Ela é uma câmera... Sabe aquela coisa do fotógrafo que colocava um pano na cabeça? Então, aquela câmera que era de madeira, essa que eu tenho, ela é um pouco mais moderna. Eu acho que ela é de 60, por aí. E ela consegue tirar fotos melhores ou Sim. vocês são melhores do que o outro? É que ela tem... Porque assim, ela é processo químico. Então, o negativo dela é grande, acho que é 9 por 15 centímetros. Então, assim, você tem uma resolução, uma ótica que é incrível. Que o digital você consegue aproximar um pouco, mas até falam, para você aproximar o negativo, a mesma qualidade do negativo fotográfico, a câmera precisaria de ter mais de 150 megapixels para chegar próximo, assim. Então, essa você consegue... E sem falar o efeito, porque ela é com um fole, né? Então, assim, o efeito que ela dá... É porque ela é muito mais complexa que uma câmera, não é só apontar. Elas são 2 partes. Conforme a frente e atrás você movimenta ou sobe, isso dá uma distorção na imagem, um ajuste na imagem. Então, e a ótica dela dá um desfoque, a nitidez é incrível. Quando você olha fotografias antigas de 1920, que era nesse princípio da fotografia, né, usando essas câmeras, você olha, a riqueza de detalhe é impressionante. Ela só era preto e branco, né? Uhum. No caso, eu vou usar negativo preto e branco. E essa é uma coisa legal da Europa, porque você encontra ainda todo equipamento, todo material fotográfico, os químicos, material de laboratório, tudo ainda você encontra, com facilidade. E aqui no Brasil praticamente é tudo digital. Aqui é mais difícil. É isso que eu ia falar, já partindo do princípio do imediatismo, né? Só no Evandro falando das fotos, a vontade de correr lá no Instagram e tentar ver onde que está essa foto que ele tirou, né? Eu imagino que as pessoas que estiverem acompanhando também vão sentir essa vontade de, nossa, eu quero ver como ficou essa foto. É o imediatismo, né? Essa a vontade de ir lá para... Sim. Isso de trabalhar com uma câmera assim, um material assim, nos leva para a seleção mesmo, né? Você, imagina, vai subir uma montanha com uma câmera que tem 20 quilos, mais equipamento, com esses chassis que tem, você tem, sei lá, 10 tiros só desse, que você vai poder dar 10 shots, né? Escolher 10 imagens. Então você vai selecionar muito bem. Com o celular hoje, com a câmera digital, você faz uma infinidade de fotos, até como a gente brinca às vezes, né? Às vezes eu chego no lugar, eu pego o celular e falo, agora eu vou ativar meu modo japonês, né? Porque é fotografar tudo. Então, isso é mero registro daquilo, mas não tem profundidade. Quando vai fazer um trabalho como esse, é um trabalho que tem contexto, tem uma profundidade, tem um porquê de você buscar aquela imagem. E nem sempre vai conseguir. Porque às vezes a natureza tem suas intempéries, suas mudanças. As pessoas e tal. nem têm a paciência mais de tentar focar o celular numa posição melhor. Tira ali, vai clicando. Tirei 10, uma vai ficar boa. Exatamente. Então é todo um processo. E o cinema também tem disso. Na Europa a gente também encontra ainda câmeras de 35, de 16, de Super 8, com suprimento, com película. Coisa que no Brasil é assim, muito difícil de encontrar. Câmeras aqui, eu, quando encontro, elas estão muito sucateadas, é quase que ferro velho. Assim, né? Lá a gente vai encontrar câmeras que são da década de 60, 70, mas estão novinhas, muito bem conservadas. Então, é um outro universo. Assim. E o Brasil tem uma coisa com o químico, porque é um problema, né? A revelação, os resíduos que isso tem e tal, como que é o descarte. E lá eles têm um controle melhor disso também, para tomar essa... Pode utilizar, hein? Para continuar utilizando. Exato. Existem festivais de cinema que ainda são película. Na Espanha, no norte da Espanha, tem um colega que tem assim, um museu em casa que trabalha só com película. E ele faz um trabalho fantástico de revitalização dos filmes, reconstituição e tudo mais. Sabe? Então,
tem essas portas que a gente vai atrás, né? E desses prêmios, você tem uma infinidade de prêmios. Tem algum aqui que é o queridinho de vocês? Ou todos são? Eu tenho que... Quer dar uma olhada? Até essa foto das palmeiras foi premiada na Espanha. Mas você tirou a foto lá ou... Não, foi no Maranhão. No Maranhão. Aí eu tive um prêmio no Festival de Montanha, de Fotografia de Natureza e Montanha, né, da Espanha. E do cinema, acho que foi aquele prêmio de melhor filme de animação. É um filminho de 4 minutos, que foi feito com recortes de papel, que é uma homenagem a Lotte Reininger, que é uma alemã, e ela trabalhava só com silhuetas. E esse era um filminho assim que a gente fez quase que numa brincadeira. Ele foi resultado até de uma oficina que eu ministrei, de reunião o pessoal fez. E esse filme foi um dos mais premiados que eu tenho. E aqui em Florianópolis a gente recebeu o primeiro lugar no Festival Internacional de Cinema de Florianópolis. Foi um prêmio pela Associação Brasileira de Cinema de Animação. Depois ele foi convidado a participar da Bienal de Curitiba, entrou no Itaú Cultural. Então é um filminho de 4 minutos que foi feito assim, sem nenhuma intenção maior, e é o que mais correu. E para fora também, ele foi exibido em diversos países, que eu nem me lembro. Assim. Eu tenho um problema porque eu não crio muita trajetória das coisas que eu produzo, né? Eu vou deixando, vai recebendo prêmio, alguma coisa eu vou lembrando, vou guardando, e depois eu vou perdendo. Daqui a pouco a gente pega um e-mail lá, olha, foi selecionado, pois nem me lembrava disso, sabe? É um desleixo meu, né? Assim, nesse sentido. Eu ainda na fotografia, assim, eu acabo deixando muito os concursos passarem, eu não acabo não escrevendo, porque a gente está tão cheio de outros projetos, outros trabalhos, que eu acabo não tendo tempo de pegar, ler o edital e enviar. É um erro que a gente acaba cometendo, né? E hoje vocês estão em Itaiópolis, estão fazendo, se vocês puderem dar vamos dizer, um pouquinho de antecipação do que vocês estão fazendo hoje na cidade, o que vocês planejam. Bom, nós estamos trazendo... O que precede a visita de vocês aqui? Bem, o que precede a nossa visita, que em 2019 a gente foi contemplado com o Prêmio Catarinense de Cinema e realizamos um documentário aqui em Itaiópolis junto com a Secretaria de Cultura, né? E desde então, ali a gente já olhava Itaiópolis com outros olhos, né? Principalmente a área de Alto Paraguaçu, isso falando de beleza arquitetônica. Mas daí tem as belezas culturais e também as belezas naturais, que todo o entorno, o território de Itaiópolis é fantástico. A partir daquilo foi feito um livro de fotografias, né? Que tá disponível por aí. E a gente observa Itaiópolis assim, com um grande potencial cinematográfico, um potencial de ser um polo de cinema, que é isso que nós até imaginávamos para cá. E inscrevemos o Festival de Cinema no Prêmio de Santa Catarina, que foi contemplado. Então a gente está trazendo esse primeiro Festival de Cinema para Itaiópolis, através do Prêmio de Cinema Catarinense, Prêmio Catarinense de Cinema, e é o primeiro do Planalto Norte, né? E assim, por quê? Por que Itaiópolis? Justamente por conta de todo esse potencial artístico, o potencial cultural, o potencial de beleza cenográfica, tanto natural quanto arquitetônica, e a ideia de assim, constituir aos poucos, né, um trabalho de formiguinha, mas trazendo formação para os jovens de Itaiópolis para poder atuar no audiovisual e pensando mesmo isso aqui em um polo de cinema futuramente, em um futuro que seja breve. Porque o Festival de Cinema é algo que a gente almeja que possa continuar durante os outros anos, mas capacitando jovens daqui para atuar, né? Sejam atores, sejam equipe técnica, sejam de trazer produções mesmo de fora, porque isso aqui tudo cenograficamente vai chegando aos olhos de outros produtores, eles vão perceber que Itaiópolis é fantástico, vai conseguir absorver e trazer produção para cá e aproveitar a mão de obra daqui. Muitas oportunidades. Muitas né? oportunidades. Levando-se em conta de que o Festival de Cinema foi aberto para o Brasil todo. Brasil todo. Muitos inscritos, né? Quantos inscritos? Foram 368 inscritos de quantos estados? 20... Os que foram selecionados são Não, 20, os inscritos, todos os inscritos. Eu não sei todos os estados, mas... Praticamente todos os estados do né? Brasil, poucos ficaram de fora. Dos selecionados, que foram 80, são de 21 estados. Só para as pessoas entenderem, o Festival de Cinema, né, ele tem as categorias, né? As pessoas inscritas vão ser pré-selecionadas e depois esses
esses curtas, né, vão ser exibidos e aí vão ser avaliados para uma premiação, né, Premiere. Exatamente. Que é o desfecho, né, do festival, mas junto essas ações, oficinas e... O principal do festival, para além das exibições, são as oficinas, né, que a gente está trazendo gente de peso assim da área de produção cinematográfica, que é o Cavi Borges do Rio de Janeiro, que tem lá 300 e tantos longas-metragens já produzidos. Tem o Sávio Leite de Minas Gerais, que é diretor do curso de animação da Universidade Federal de Minas, e ele tem um dos maiores festivais de cinema de animação do Brasil, que é um festival internacional. E o Di Moretti, que vai trazer uma oficina de roteiro, que ele é roteirista, ele é global, filmes, né? Trabalhou muito com Celto Mello e com outros nomes assim do cinema nacional. Então vai trazer essas partes que são muito importantes e para os nossos jovens daqui. Possibilidade de uma imersão, né? De uma imersão. Porque quando eu comecei a minha carreira no cinema, eu sentia essa dificuldade de acesso. Eu sou do tempo ainda que a internet estava caminhando devagar, né? Então a gente não tinha todo esse acesso que tem hoje, mas esse contato que você tem com esses profissionais, isso é fantástico. E poder trazer para Itaiópolis, então, né? Pode ser que seja como o caso do Evandro, aquela paixão que a pessoa ainda não descobriu, pode descobrir no Exatamente, cinema, né? Exatamente. Mas que bacana. Serão exibições já a partir do dia 15? Não, do dia 15 vai ter um itinerante que vai acontecer antes, né? 16, 17 e 18, que é em Moema, Iracema e Alto Paraguaçu. Aí o festival acontece de 23 a 26 de maio, durante o dia todo. E aí vai ter outros produtores que vêm também para fazer a gravação e depois escolhe quem teve a produção melhor, algo nesse sentido? Não, os filmes já estão selecionados. Ah, já estão selecionados. Já são produções que se inscreveram previamente e aí passa por um corpo de curadoria e jurados que vão fazer essa premiação. Então, desses 368, são 80 né, que foram selecionados de todo o Brasil. Vai ter uma mostra paralela também, que é uma mostra especial, que é de produções daqui da região, que teria aqui de Monte Castelo, de Mafra, Itaiópolis. Né? Então, vai ter uma janela especial, que é já um incentivo para que comece a se produzir e ter novos talentos. Essas sessões vão acontecer no Clube 16? No Clube 16. Clube Todas 16, elas no Clube 16, vai ser gratuito. Todas as oficinas também são gratuitas, então é todo um evento que a gente está trazendo para o povo. Basta as pessoas se inscreverem, né? Já temos a divulgação das inscrições para essas oficinas, né? Exato. Também a gente pode deixar o link também, né? Sim, a gente deixa o link abaixo do canal também, toda a qualificação de vocês. Vai ser uma experiência bem bacana para a cidade. Com certeza. Aqui. E a gente optou por curtas, porque o curta-metragem ele é a porta de entrada para o cinema, né? Então é onde praticamente todo cineasta já passou. Ele começa com curta-metragem para ir desenvolvendo as habilidades, né, até chegar na produção do longa. E nacional, porque a gente quer valorizar o cinema nacional, né, nesse momento, que eu acho que é super importante. A gente tem que revitalizar esse cinema nacional e valorizar o que é nosso, né, nossa terra. Embora a gente está morando na Europa, mas a gente nunca deixa o que é nosso, né? A raiz sempre vai, por onde a gente estiver, a gente vai levar. E é o que a gente faz lá também, né? Porque nós levamos produção do Brasil para lá. Foi feita exposições. Agora o Evandro está participando de uma exposição em Ceia, que é uma cidade na Serra da Estrela, lá onde que neva pra caramba e tal. E está com uma exposição legal lá, muito bonita. E a gente já fez outras exposições levando o território do Brasil. O livro daqui de Itaiópolis está em Portugal, está pela Europa. Então a gente faz esse intercâmbio porque eles têm coisas boas, mas nós também temos que apresentar o que é nosso e que nós temos coisas muito boas também. Né? Com certeza. Pessoal, nós estamos chegando ao fim do nosso podcast. Eu gostaria que vocês deixassem algum recado aí, Edmar, Evandro, perspectivas, conselhos para o jovem que está nos assistindo. Você já comentou um pouco sobre a oportunidade que eles têm, né, de estar se inserindo no mercado. E aí um recadinho aí para quem realmente talvez deseje, talvez não saiba ainda que tenha essa paixão aí, como o Evandro falou. Um recadinho aí para o pessoal. Bom, primeiramente eu quero convidar todos, né, para que venham, que participem do festival, que possam contemplar os filmes e principalmente participar das oficinas, que é uma oportunidade muito boa, que não deve ser desperdiçada.
assim, não somente os jovens, a toda e qualquer pessoa que tem interesse, que de repente nunca teve essa oportunidade na vida, que venha curtir esse momento, que venha estar conosco, né, durante o festival. E a minha perspectiva para o futuro é que realmente Itaiópolis se torne um potencial, um polo cinematográfico, que a gente possa trazer grandes produtoras para realizar aqui, contratar mão de obra daqui, porque o cinema ele não movimenta só a arte, ele movimenta uma economia criativa, porque a gente vai movimentar hotel, vai movimentar restaurante, postos de combustíveis, então tem todo um entorno disso, né? E serviços locais também. E, inclusive, para o festival, toda a mão de obra, praticamente toda a mão de obra é contratada de Itaiópolis, né? Só com raras exceções daquilo que realmente não é oferecido, que a gente tem que buscar fora. Mas, no geral, a gente vem gerar essa economia local. E é esse convite que eu deixo. Show. E agradecido. Sensacional. Agradeço demais a presença de vocês, aí está se disponibilizando. A gente teve aí umas falhas depois, eu digo, com luz, acabou caindo energia, aí vocês se disponibilizaram ficar mais tempo aqui conosco, então a gente bateu tanto um papo antes, tanto um papo aí que está gravado, que vocês vão curtir bastante. Queria agradecer ao nosso querido Luiz Wojtkowski, que foi a vamos dizer, o meu apoio aqui, apoio forte, porque conhece bem da arte, conhece, né, participou tanto como secretário de Educação, gosta da... Cultura. Ah, é? Eu coloquei Mas em outro cara. Também. Estava pensando em outra coisa, na secretária... Na verdade, aqui Indústria, comércio, cultura. Aqui ele fez tudo, porque é uma secretaria com o alfabeto todo aqui. Ao invés de ser separado, colocaram tudo junto, né? Cultura é uma coisa, turismo é outra, mas aqui daí colocaram indústria, comércio, só não tá... Mas a vertente é mais cultural e a minha vertente é mais cultural. Por isso que eu digo que se você coloca muita coisa, você vai escolher uma para tentar fazer bem feito. Se você tentar fazer todas bem feitas, você não vai fazer nada. Isso é meio clichê, mas é verdade. Né? Tem que fazer com paixão. Você tem que acordar de manhã e fazer as coisas com Isso é verdade. paixão. Aí você faz bem feito. Então, Luiz, eu agradeço demais aí pela presença. O Luiz gosta de câmeras e tudo, eu já tenho um pavor. Não tem nada, o Kleber aí tá se saindo muito bem. Pessoal, lembrando, né, comenta, curta, né, deixa os seus comentários aí se você quer uma entrevista diferente, uma ideia diferente. Eu vou deixar todos os links, tá, do Edemar, do Evandro, os canais. A gente vai deixar também abaixo do vídeo aqui também a divulgação do Festival de Cinema. Então acompanhe o trabalho deles. Eles têm um canal no YouTube. Qual que é o canal do YouTube? Vocês falaram que não tem muita coisa lá, mas... Não lembro. Eu vou deixar o canal do YouTube. Vamos começar a dar uma força lá para ele. Tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo. Não, vai estar embaixo da descrição. E agradeço mais uma vez, pessoal. E é isso aí.